Privilegiava, antes de tudo, a sua condição social e as suas posses e influências dentro do sistema de forças ilícitas que se movimentavam ao redor do poder central. Pessoas humildes não possuíam razão, mesmo quando injustamente vitimadas se, do outro lado, estivesse a pessoa de um abastado judeu, de um sacerdote, de um fariseu influente e astuto que, com suas artimanhas, procuravam sempre retirar maiores vantagens de tudo e de todos os que possuíssem coisas que eles cobiçassem. Todo este processo, fraudado pela imperfeição dos homens e pela predominância de seus interesses, era algo que não chegara diretamente ao conhecimento de Tibério, mas que, em função das diversas rotas comerciais e dos processos de transmissão das notícias naquela época, atingia os círculos do poder romano, produzindo maior ou menor espanto, mas classificadas como mentiras espalhadas pelos judeus para enfraquecer o poder imperial na direção de seus destinos. As autoridades imperiais e pessoas influentes que procuravam manter Pilatos no lugar importante de procurador de Tibério em Jerusalém não mediam esforços para advogarem a defesa do governador, alegando tratar-se de notícias mentirosas, plantadas pela astúcia dos hebreus para desestabilizar a autoridade, ao mesmo tempo em que diziam que, por observarem tais reações dos povos governados, se poderia imaginar que a postura do governador estava lhes contrariando muitos interesses pessoais. Eram os velhos processos interpretativos que, distanciados dos fatos verdadeiros, não poderiam produzir maiores definições porque eram deturpados por todos. Todavia, desde alguns meses, Pilatos passara a preocupar-se de maneira acentuada, eis que um correio de Tibério lhe trouxera a indicação de que um senador de tradicional família estaria portando em breves dias na região e que possuía poderes tão amplos quanto os dele próprio e que os usaria para averiguar todo o sistema administrativo, como se fora um fiscal, com livre acesso a todos os documentos e processos. Isso produzira em Pilatos uma acendrada preocupação, que fora compartilhada com os seus mais chegados e o obrigara a maquiar todo o processo descarado de desmandos administrativos, ocultando-os, suspendendo temporariamente as atividades suspeitas, empurrando para debaixo do tapete da clandestinidade todos os indícios que pudessem ser indicadores de tais impudicícias. Naturalmente receberia o senador com todas as honras mentirosas e lisonjeiras para conquistar-lhe a confiança, procurando demonstrar que tudo estava correto. Dar-lhe-ia condições para sentir-se em sua própria terra, com luxo e conforto para que não impedisse a concretização de seu projeto de amplo enriquecimento, para retirar-se da vida pública em excelentes condições e gozar uma velhice respeitável no seio dos romanos da capital do império. Ao lado de sua característica venal, possuía uma personalidade extremamente vaidosa e muito ligada aos prazeres físicos que a excelência de sua posição lhe facilitava conseguir, na exploração da favorável condição de governador e poderoso representante do império que decidia os destinos de todos. Muitas jovens de beleza especial e que inspiravam seus desejos nunca saciados conheceram a intimidade de suas câmaras palacianas, sempre sob os olhos atentos de seus asseclas, que tudo faziam para agradar seu senhor e continuar gozando das facilidades que a proximidade do poder lhes garantia. Inúmeras jovens filhas hebreias, cuja beleza encantasse o procurador, eram assediadas e, por fim, acabavam se deixando levar para a alcova do governador sendo, depois, remuneradas com presentes e valores com os quais calavam a consciência e conquistavam o silêncio da própria família ultrajada que, recompensada materialmente, não se animava a expor-se perante tão poderoso governante, capaz de destruir-lhes o pouco equilíbrio material que possuíam com confiscos, banimentos e assassinatos covardes, na calada da noite, como já ocorrera inúmeras vezes. Mas não só na raça judia se encontravam vítimas do poder de sedução ou de convencimento exercido por esse sistema de facilidades. Inúmeras romanas, imigradas da capital ou do império, se sentiam honradas em serem cortejadas pelo procurador de Tibério e ostentavam tal condição com orgulho que apontava para a superioridade de seus dotes em relação aos das demais. Para grande parte das mulheres, acostumadas muitas vezes às disputas da emoção, às tertúlias da conquista,
imaginando que tais vitórias representam superioridade sobre as outras. Estar sob os lençóis do leito de Pilatos significava a preferência do mais importante mandatário e, por isso, muitas romanas, mesmo casadas ou comprometidas, aceitavam de bom grado quando não se ofereciam insinuantes à corte que lhe fazia o procurador, acostumado à facilidade na satisfação de seus desejos inferiores. Tal ausência de barreiras morais lhe tornava comum o abuso dos sentidos físicos e as trocas de companhias, já que, uma vez tornadas usuais e atingida a conquista desejada, perdia-se o interesse por mantê-las. Pilatos, com isso, foi se tornando um homem enfraquecido na emoção e sem capacidade de reger seus próprios ímpetos, acostumado a conseguir sempre o que almejava sem ser contrariado por ninguém. No entanto, em face de tais peculiaridades, seguia sendo cobiçado por muitas moças ou senhoras, que nele viam o poder que lhes preencheria o vazio de aventuras importantes numa terra tão insípida de emoções, ao estilo da grande capital imperial que se ia perdendo na devassidão dos costumes. Orgulhosa e sem maiores pendores para os comportamentos respeitosos, Fúlvia, cunhada de Pilatos, era o protótipo desse tipo de mulher, irresponsável diante das aventuras e côncia de sua beleza e juventude que pareciam lhe granjear todas as portas de acesso aos patamares mais elevados do poder. Casada com Sálvio por causa de interesses comuns, desde cedo deixou bem claro ao consorte que não se satisfaria com a vida acomodada da tradição patrícia, afeita aos trabalhos caseiros e à criação da prole, sempre numerosa, para garantir a descendência e a perenidade do império. Desejava festas e recepções, divertimentos e prazeres. Sálvio, que era um homem fraco para as coisas afetivas e materiais, houvera sido o foco de um grave escândalo que explodiu nas altas camadas da sociedade romana e lhe custou o cargo público que exercia. Tendo sido destituído de suas funções, fora relegado a um posto administrativo inferior, como forma de humilhação e acabou desterrado para longínquas paragens, como era comum se observar na prática administrativa romana. A sua união com uma jovem de provocante beleza foi a maneira de afrontar os demais e fazer-se invejado pelos outros homens, vingando-se deles com a ostentação de uma mulher cobiçada por todos eles, ainda que, para isso, tivesse que suportar as vaidades, interesses e desejos intermináveis de Fúlvia. Ela aceitara a negociata com a condição de estar sempre cercada de conforto e de fazer o que desejasse, desde que, naturalmente, aceitasse fazer o papel da esposa de Sálvio sempre que este desejasse expô-la como o precioso troféu de sua capacidade sedutora. Assim, valendo-se da favorável situação que sua irmã, Cláudia, esposava como consorte do procurador da Judéia, não foi difícil para Fúlvia aceitar transferir-se para a Palestina e acercar-se da ribalta do poder romano, insinuando-se por entre os convidados e cortesãos, conquistando os mais importantes, produzindo situações de sedução, sem considerar a dignidade da própria irmã, até chegar ao leito do cunhado, que se deixou levar pelas diatribes da mulher experiente e acostumada à flacidez dos costumes, tão diferente de sua irmã. Pilatos se deixou encantar pela cunhada e, apesar de saber de seu consórcio com Sálvio e da filha comum que geraram com a união, estabelecera um comércio físico dos mais intensos com a exuberante Fúlvia, que se tornou uma de suas amantes preferenciais, o que a enchia de jubiloso orgulho. Os subalternos e cúmplices do governador sabiam de todos estes envolvimentos e tratavam-na com certo respeito, pois a tinham em conta de mulher perigosa, cheia de caprichos e capaz de interferir para ajudar ou prejudicar quem quer que fosse. Mais do que respeito, tratavam-na com o receio próprio dos fracos que se vergam para não se verem atacados. Por isso, Fúlvia se sentia no direito de exercer algum poder na sombra de Pilatos, a quem sabia comprar sempre com os seus favores físicos e carinhos quando ele se via irritado com sua maneira arrogante de interferir nas suas decisões. Aliás, Pilatos sofria muito quando tinha de tomá-las. Apesar de estar no posto mais alto para toda aquela região,
Sua personalidade tíbia se via em dificuldades para resolver sobre questões importantes que envolvessem os interesses de pessoas que tinha como suas aliadas ou comparsas. Para tratar do poviléu desprotegido e sem voz na sociedade, era duro e inflexível cumpridor das determinações dos códigos romanos ou dos costumes locais. Todavia, bastava que lhe aparecesse uma disputa entre dois de seus aliados nos procedimentos espúrios para que Pilatos se perdesse na dificuldade de decidir, pois a nenhum dos dois desejava contrariar. Sabia de sua ligação com ambos e de sua dependência moral e material de toda a teia que eles também ajudavam a manter. Contrariar a um deles seria prejudicar seus próprios interesses e correr o risco de romper o tecido delicado de suas alianças locais. Por isso, sempre procurava compensar a perda de algum privilégio concedendo outro privilégio para agradar o prejudicado, o que demonstrava sua fraqueza perante todos os que dirigia. Raramente tomou uma decisão dura e manteve-se nela até o fim, custasse o que lhe custasse, desde que isto estivesse envolvendo pessoas importantes. Todos os homens que o conheciam sabiam dessa peculiaridade, fruto dos problemas decorrentes da cumplicidade com o erro. Fúlvia também sabia tanger as cordas da fragilidade afetiva e de personalidade de Pilatos, pois o conhecerá na intimidade. Sabia um homem descontrolado quando irado, capaz de atrocidades e sandices indescritíveis, ao mesmo tempo em que sabia como agradá-lo para conseguir o que queria, tornando um verdadeiro cordeiro nos momentos em que, com experiência, tangia as cordas certas na vaidade do homem de estado romano. Preocupava a Pilatos a chegada de Públio Lentulus, da mesma forma que incomodava a Fúlvia a sua próxima vinda à Palestina, pois nos idos de sua vida na capital, Roma, mantivera um desejo íntimo de acercar-se do senador, sobrinho de Sálvio, seu marido. A chegada da família Lentulus seria um momento muito especial para a vida de todos os que ali se achavam acostumados aos atalhos da retidão, nos quais se permitiam todos os excessos dos sentidos e prazeres. Não sabiam todos que o objetivo primordial do senador era conseguir o tratamento e a melhora de sua pequena Flávia e, tão logo reunisse todos os informes oficiais e extraoficiais que Tibério lhe houvera encomendado, regressaria a Roma, onde deixara todos os seus negócios e sua carreira pública pendentes, sob os cuidados do amigo Flamínio. Assim, não demorou a que a família do senador aportasse na Palestina, onde a esperava a corte militar que Pilatos houvera preparado para recebê-la com todas as honras oficiais, com a finalidade de impressionar seus integrantes e conduzi-los com segurança a Jerusalém, de onde seriam tomadas as medidas necessárias ao exercício de sua tarefa pública, desde os arranjos básicos para sua hospedagem, a qual, pretendia Pilatos, fosse em sua própria casa, como forma de melhor controlar os movimentos do senador. Sálvio Lentulus, o tio de Públio, igualmente ofereceu a sua moradia como representante exclusivo da gens Cornélia nas paragens orientais, também induzido a fazê-lo pelos conselhos sutis de Fúlvia, que tanto desejava estar próxima de seu cobiçado objetivo de conquista, no passado. Assim, as teias do destino começaram a se formar ao redor das personagens desta história, enquanto que, ao longe, Jesus e seus seguidores tratavam de espalhar a semente da bondade no coração dos homens, semente essa que faria muita falta no dos que se achavam agora aproximados pelas necessidades evolutivas de cada um. 8. O passado voltando ao presente. A chegada da família romana à Palestina produziu efeitos muito diferentes em todos os espíritos. Públio não se apercebera dos meandros negativos que ali estavam enredando aquelas almas e se mantinha muito mais ligado aos seus deveres de enviado de César do que à avaliação dos problemas humanos que teria pela frente junto das pessoas que o rodeavam. Lívia, sua esposa, muito mais sensitiva e preparada para a percepção sutil das realidades invisíveis, ao contrário, imediatamente se deu conta das dificuldades que teria de enfrentar, seja na companhia daquela Fúlvia irreverente e sem o menor tato no tratamento dos visitantes, seja em decorrência da proximidade de Pilatos, cujo espírito desafiador e arrojado na questão afetiva se lhe impunha como adversário ferrenho.
A presença de Flávia, a pequenina leprosa, junto de seus pais na Judéia daqueles tempos, fora uma triste e desagradável surpresa, que fizera de sua estada em Jerusalém um verdadeiro martírio moral. Ainda que a criança tivesse acusado muita melhora ao contato com aquelas novas paragens, sua condição de enferma não poderia ser ignorada pelos olhos que a divisassem, eis que era flagrante o seu comprometimento orgânico. E ainda que o pretor Salvio se mantivesse controlado diante da situação da menina, evitando demonstrações de repulsa cruel, sua esposa, pouco disposta ou pouco acostumada a conter-se nas demonstrações de sua voluntariedade, inúmeras vezes fez menções diretas ou veladas acerca dos problemas que Flávia possuía e que lhe causavam incômodo, fosse por causa de sua pequena filha, fosse por sua própria causa, temerosa de se ver contaminada por tal enfermidade. Valendo-se dos momentos em que o sobrinho de seu marido não se encontrava, Fúlvia se mantinha distante da nobre visitante, quando não se dirigia a ela de maneira áspera e quase agressiva. Lívia aceitava tais manifestações não sem sentir a decepção natural em face da inocência da filha doente e do fato de entender o medo que a mulher que os recebia ostentava. No entanto, evitava relatar ao marido tais ocorrências a fim de não levantar qualquer antagonismo em seu espírito, sempre mais irritável e próximo dos padrões orgulhosos de seu tempo. Mas nada disso se comparava ao risco que a presença do procurador da Judéia infundia em seu espírito. A mulher do senador, desde que chegara a Jerusalém e fora apresentada ao governador, produzira nele uma estranha sensação de euforia, atribuída, inicialmente, ao fato de ser recém-chegada da capital e, juntamente com o seu marido, trazer notícias frescas da vida romana e de possuírem cabedais culturais que não eram comuns em região tão hostil. Todavia, o encantamento que Pilatos sentiu por Lívia tinha outras causas reais. Falava aos seus instintos a beleza diferenciada daquela mulher simples, discreta, tão diferente de todas as outras que por ali eram encontradas para servirem aos seus caprichos. A novidade despertava a curiosidade, e esta empurrava para a aventura da conquista. A presa em sua mira era alguém de elevado conceito e de tão elevada formosura que se afigurava um troféu que não poderia desprezar, na sua galeria de conquistas. Entretanto, o encantamento exterior lhe fazia supor que aquela seria a mulher ideal para estar ao seu lado, já que infundia em sua alma a sensação de euforia juvenil, desde há muito esquecida pelo contato rotineiro com sua plácida esposa e, da mesma forma, desgastada pelo sucessivo exercício com mulheres insossas, sem atrativos elevados e mais nobres. No entanto, todos estes sentimentos contraditórios e intensos que brotavam em seu espírito pela simples aproximação daquela mulher discreta e valorosa tinham sua raiz não nos excessos masculinos de Pilatos e na permissividade com que se deixava governar pelos prazeres. Era decorrência das experiências anteriores já vivenciadas, nas quais o mesmo espírito que, então, se encontrava na Palestina como Pilatos, estivera em terras do Egito vestindo outro corpo físico em séculos anteriores, guardando ele a sensação de desejo profundo por aquela mulher que, também tendo vivido nos mesmos tempos do passado, produzira o desejo intenso de tê-la sob seu poder. Isso havia ocorrido quando ambos tinham estado nas paragens africanas onde a civilização egípcia do Novo Império, o último fulgor da epopeia desse povo domesticador das rochas e desafiador das adversidades, propiciara a estas duas personagens o cenário para o desenvolvimento de suas experiências evolutivas. Pilatos, então encarnado sob o nome de Uraebe, era detentor de recursos acumulados por sua conduta ilícita junto às autoridades governamentais e perante o povo, que explorava com seu amplo talento para obter lucros e vantagens. Ainda que não pertencesse diretamente ao séquito do faraó, estava sempre pendurado nas negociatas de Estado, de onde retirava o dinheiro e o poder com o qual se mantinha na cobiçada condição de homem bem-sucedido. Da mesma forma que na atualidade de nossa história, sua personalidade dava vazão aos seus instintos mais inferiores e, com sua riqueza pessoal, pretendia sempre comprar todas as coisas e pessoas.
Grande parte delas tinha o preço que ele poderia pagar e, efetivamente, colocavam-se à sua disposição para que seus desejos fossem atendidos. No entanto, o homem egípcio se encantara por modesta filha de serviçais seus, mantidos em seus domínios quase que como escravos e que tinham, na filha jovem que os ajudava, a mão amiga e dedicada que, com seu esforço pessoal, era capaz de equilibrar os problemas familiares, amparando as outras 4 crianças que compunham aquele humilde lar egípcio. Horaib, acostumado a conseguir tudo o que desejava, passara a cobiçar aquela jovem, cuja formosura e fragilidade lhe emprestavam a imagem de uma debilidade digna de amparo e proteção que estimulavam nele o desejo de mantê-la sob sua vigilância e guarda. Naturalmente cobiçava-lhe o corpo e pensava oferecer-lhe suas vantagens materiais como forma de convencimento. Nem mesmo por hipótese lhe ocorria a ideia de ser recusado pela jovem Tamiris, a quem julgava destituída de vontade e vulnerável ao vigor de seu raciocínio mais maduro e ao poder de sua fortuna. Não obstante todos estes elementos e, apesar de se tratar de um homem muito mais velho do que a jovem cobiçada, Horaib viu frustradas as suas primeiras investidas. Quando muitas outras mulheres caíam em suas garras com facilidade, Tamiris se mantinha à distância de suas armadilhas insinuantes. Aumentou o assédio sobre ela, mas obteve a mesma resposta indiferente e respeitosa do silêncio. Vendo que tal posicionamento lhe causava ainda mais desejos, Horaib passou a ser envolvido pela ideia fixa de possuí-la custasse o que custasse. Mantida sob seus domínios materiais já que pertencente à família de seus servidores, Tamiris não tinha como deixar os pais trabalhadores que contavam com ela para a criação dos demais filhos pequenos. Aproveitando-se dessa condição de superioridade, Horaib passou a presentear seus pais com favores que chegavam com grande alegria no seio da família, mas que, obviamente, tinham a finalidade de comprar-lhes o consentimento para a aproximação desejada. A jovem moça não se encantava com as prendas que eram, aos olhos de seus pais, presentes que recebiam por serem distinguidos na atenção do poderoso patrão. Tamiris sabia tratar-se de plano covarde e clandestino, através do qual Horaib pretendia minar qualquer resistência daqueles que seriam os únicos a protegê-la na terra do assédio negativo de pessoas sem escrúpulos. Os planos do astuto seguiam exitosos quanto ao aliciamento de seus genitores, mas quanto a ela própria, mais e mais se enojava daquele homem velho que tinha por ela apenas a volúpia de um lobo caprichoso e sedutor. Horaib intuía nas reações de Tamiris o antagonismo que mais e mais lhe produzia desejo, eis que seu modo de ser transformava o desafio em combustível para perseverar até conquistar o objetivo. E quanto mais difícil, mais saboroso o sucesso. Vendo-se incapacitado de penetrar na fortaleza do coração de Tamiris, Horaib passou a usar de estratagemas mais covardes e criminosos. Afastando os pais do ambiente familiar, empregando-os em tarefa em lugar mais distante, que garantia um maior tempo de solidão a Tamiris e seus irmãos, o homem astuto enviou, através de pessoas de sua confiança, inúmeras guloseimas que ele sabia serem muito cobiçadas por crianças, e nelas colocou substância tóxica obtida de plantas específicas e que produziria mal-estar no corpo infantil, apesar de serem perfeitamente assimiladas por organismos mais robustos, que nada sentiriam. Assim, não demorou muito para que os irmãos menores de Tamiris apresentassem os sinais de alerta apontando para alguma enfermidade física. Sem saber do que se tratava, mas imaginando que era fruto do que haviam comido, sem ter a mais remota noção de que tudo aquilo fazia parte de um plano orquestrado por Horaib para ter acesso fácil e aproximar-se dela, a jovem não teve outra opção a não ser recorrer aos recursos do Senhor que os mantinha sob sua proteção, a suplicar ajuda para as crianças, especialmente para os 2 menores cuja aparência e reações físicas mais preocupavam. Horaib não se fez de rogado e, de pronto, assumiu o tratamento das crianças com o que de melhor tinha em sua esfera de ação, convocando médicos e apontando maneiras de tratamento que ele sabia serem eficazes para a melhoria do estado geral, uma vez que possuía, também, as plantas que neutralizavam aqueles efeitos venenosos ou irritantes. Ao fim do dia,
Quando os seus pais chegaram do trabalho, a modesta casinha estava alvoroçada com os acontecimentos e Tamiris se preocupava em contar aos pais o sucedido, bem como a necessária e importante ajuda que recebera do Sr. Oraib para o salvamento dos jovens irmãos. Perspicaz ao extremo, o homem não se aventurou em aproveitar a maré favorável com exigências que denunciariam a sua intenção. No entanto, apesar de tudo o que houvera feito, continuava a sentir a repugnância que causava em Tamiris, que não se deixava levar por suas maneiras melífluas. Aquilo já estava lhe produzindo uma irritação e fazia com que perdesse um pouco da maneira controlada, acostumado que estava a ser voluntarioso e impaciente na conquista de seus objetivos. Tamiris seguia sentindo a maldade oculta pelo véu da delicadeza com que Oraib pretendia confundir o juízo das pessoas à sua volta. No entanto, sua sensibilidade apontava para o lobo ocultado pela veste de cordeiro, do qual pretendia a maior distância possível. Passados alguns meses nessa faina inglória, Oraib determinou-se a pôr um fim na interminável novela da conquista de Tamiris e partiu para o ataque frontal, declarando seus objetivos aos seus pais que, surpresos e inocentes, viam nisso a grande oportunidade de melhorarem de vida através da entrega da filha, o que prometeram fazer mesmo sem consultá-la. A promessa dos pais, naquele período da vida e dos costumes humanos, era algo que representava garantia absoluta e, por isso, não interessava a vontade ou a opinião da filha, uma vez que seus pais tivessem decidido por ela. No entanto, Oraib iria ver que com Tamiris não valiam as leis e costumes da barbárie. Era um espírito independente e consciente de suas vontades, livre para exercitá-las sem aceitar as imposições de costumes iníquos e desprovidos de humanidade. Assim, quando comunicada por seus pais que tiveram destino entregue a Oraib, Tamiris se viu atacada no que tinha de mais sagrado em seu afeto, considerando seus pais como seus únicos guardiões dignos de sua confiança. Como aceitar que a tivessem negociado em troca dos favores daquele homem intragável? Notificada de tal decisão que, sabia ela, ser definitiva, Tamiris informou a seus genitores que não aceitava aquele homem como seu marido e que não se submeteria a ele, ainda que os pais a tivessem entregado sem consultá-la. Assustados com a afronta de sua filha, inusual para os costumes daquela época, os pais lhe impuseram castigos físicos que ela suportou com compreensão e triste serenidade interior. E percebendo que não poderia enfrentar em condição de igualdade o seu antagonista, deliberou abandonar a família para seguir seu próprio caminho, deixando tudo para trás. Quando soube de sua decisão, Oraib foi tomado de uma ira incontida e, acreditando tal fuga ao arrependimento dos genitores de Tamiris, mandou prendê-los como fraudadores da palavra empenhada, até que sua filha lhe fosse entregue conforme o acerto anteriormente realizado. Da mesma maneira os filhos pequenos do casal foram mantidos encarcerados nas proximidades, alimentados por criados de Oraib como forma de serem usados como argumento para convencer o coração apertado de seus pais e submeter o espírito inflexível de Tamiris. Com a consciência em fogo pela fuga empreendida e imaginando que Oraib não desistiria, a jovem moça não foi para longe das cercanias de sua antiga morada e, por isso, ficou sabendo de todo o sucedido com seus parentes, não suportando no coração a dor que eles deveriam estar sentindo. Assim, para salvá-los da maldade de Oraib, Tamiris deliberou regressar à antiga propriedade senhorial, não sem antes recorrer à proteção de autoridades que sabia não simpatizarem com Oraib. Afinal, aquele comensal do governo era muito odiado pelos prejuízos que já havia produzido na vida de muita gente, nos golpes que sua astúcia tinha realizado para assambarcar bens alheios, tudo isto se erguendo como um espólio de dores e tragédias que ficara sob sua responsabilidade. Por isso, antes de regressar à casa, depois de ter se inteirado de todo o ocorrido com seus familiares, Tamiris buscou a proteção de pessoas influentes que tinham sido vítimas do mesmo homem e lhes confiou seus problemas, contando inclusive da prisão dos próprios irmãos, crianças ainda,
o que consistia numa prática de desumanidade por ser realizada contra pessoas de sua própria nacionalidade, o que se costumava desculpar quando praticada contra estrangeiros escravizados. Alinhavando, pois, os sentimentos de revolta que Horaibe tinha semeado nos corações alheios, Tamiris conseguiu a simpatia de outro importante cidadão egípcio, Pequiate, homem de conduta digna e de nobres princípios, conquanto se tratasse de pessoa ligada aos procedimentos sociais de seu tempo. Partilhava da vaidade e do orgulho de sua procedência, mas trazia em seu espírito a noção mais elevada de justiça e correção no trato com a administração de negócios. Conseguindo os bons auspícios de Pequiate, as notícias dos desmandos de Horaibe chegaram às autoridades superiores, incluindo a tentativa de envenenamento de seus irmãos que, a esta altura, chegara igualmente ao seu conhecimento por causa da revolta que causara a prisão dos pequeninos na alma de todos os que estavam ligados aos destinos daquele grupo. Assim, sabendo que os pequeninos estavam sendo desumanamente tratados, o servo que lhes levara o bolo contaminado a pedido de Horaibe, ligando todos os fatos e lembrando-se da misteriosa enfermidade ocorrida na mesma época em que fora entregue a encomenda, concluiu sabiamente ter recebido ela algum veneno misturado à guloseima. A partir disso, foi muito fácil concluir pela culpa de Horaibe, já que fora ele quem recomendara a entrega do presente sem revelar a sua origem. Todas estas notícias chegavam até Tamiris pelos amigos, igualmente servos de Horaibe, que se sentiam horrorizados com o destino de sua família. Da mesma forma, acabaram aos ouvidos de Pequiate, que tomou as dores de todos eles e, nelas, incluiu a sua insatisfação com a maneira desleal como Horaibe se relacionava comercialmente com ele próprio. O certo é que a teia dos desafetos de Horaibe havia sido acionada e, para sua surpresa, um destacamento policial, atendendo a determinações do próprio faraó, estacionou à porta de sua faustosa moradia, trazendo Pequiate à frente com a ordem de busca dos familiares de Tamiris que, ao seu lado, se apresentava como a principal motivadora daquela medida. Não foi difícil encontrarem, nos calabouços particulares daquela grande casa, a família da Tamiris que, a esta altura já estava tomada pelo desespero e pelo medo de Horaibe que, insensível, não se permitia ceder aos termos do mandado, afirmando ser o dono daquelas pessoas, com direito de puni-las como desejasse. Seu sentimento por Tamiris passou a ser um misto de cobiça e raiva por sua insubmissão. Amparada pela força legal de Pequiate, a jovem conseguiu que todos os seus fossem resgatados do domínio de Horaibe, que não teve como provar serem eles seus escravos. A partir de então, o sentimento de Horaibe empederniu-se e Tamiris passou a ser a presa difícil de ser agarrada, mas cujo desafio estimulava sua astúcia. Ajudada por Pequiate, sua família passou a manter-se sob a sua proteção material, como maneira de impedir que Horaibe se vingasse violentamente. Tamiris seguia cuidando dos irmãos, mas, agora, votava uma gratidão profunda a Pequiate que, apesar de sozinho, sem família, em momento algum deixou de respeitá-la e considerá-la como mulher digna dos mais elevados encômios. Não demorou a que os modos clássicos e os dotes de virtudes de Tamiris produzissem em seu protetor o sentimento de admiração que se transformou em amor com o passar do tempo, no que passou a ser correspondido por ela que, em nenhuma outra parte encontrara a pessoa que lhe dedicasse o respeito tão pouco comum em homens daquele tempo às mulheres de sua época. E a união de Tamiris com o protetor de sua família calou fundo no espírito rebelde de Horaibe, que jamais se esqueceu do desejo que fustigava seu espírito com relação àquela altiva jovem, nem do desprezo que sentia por Pequiate, o desafiador concorrente que lhe furtara das mãos a presa tão desejada. E ao longo da vida vivida naquelas paragens, Horaibe passou os dias imaginando uma maneira de destruir a união de ambos, ao mesmo tempo em que mais e mais deixava crescer em seu espírito baixo e sem evolução, a cobiça por aquela jovem tão bela e intocável, incapaz que era de compreender o seu estoicismo e austeridade. Nessa disputa não solucionada entre tais espíritos, Tamiris e Horaibe se mantiveram distanciados um do outro, como a presa que o lobo não conseguira obter para si.
Pequiate era o obstáculo que se levantava entre os dois e que, apesar de ser espírito mais ligado às coisas do mundo, sem condições de partilhar plenamente a elevação espiritual de sua companheira Tamires, passara a receber dela o devotamento e a gratidão de um amor sincero e verdadeiro, que tolerava suas imperfeições e se dedicava a enaltecer suas virtudes. Pequiate passara a ser considerado por Tamires o protetor de sua fragilidade e de sua família desvalida, além de ser o homem sobre o qual seu ideal de felicidade se permitiria construir o seu castelo de sonhos e esperanças. Tamires, na figura generosa e firme de Lívia. Oraibe, na condição fraca e temperamental de Pilatos. Pequiate, na pessoa do amado esposo de Lívia, Públio. Passados os séculos, novamente ei-nos reunidos no mesmo ambiente da Jerusalém dos tempos apostólicos. Por tudo isto é que as leis do universo permitem que as criaturas se encontrem novamente e possam retirar do velho baú das vivências do passado as emoções adulteradas para que sejam retificadas por novas experiências, corrigindo os equívocos e seguindo o caminho evolutivo através do perdão das ofensas, da tolerância e paciência com as criaturas difíceis e do amadurecimento da compreensão das causas dos problemas humanos. Apesar de todas estas oportunidades que a lei da reencarnação propicia aos seres humanos, quão poucos são os que as aproveitam com sabedoria. Na maioria das vezes, a inexperiência precisa do sofrimento para acordar, e isso não seria diferente no caminho de Pilatos e Pequiate. E era por causa do passado comum que Pilatos tinha antagonismo e receio de Públio, mas votava uma paixão inexplicável por Lívia, a quem desejava conquistar desta vez como não o conseguira no passado, ao mesmo tempo em que Lívia possuía uma aversão natural e sem explicação atual pelo procurador da Judéia. As velhas leis aproximavam os velhos contendores para a melhoria de seus sentimentos. 9. O assédio de Pilatos. Tão logo conhecera os integrantes da família Lentulus, o governador romano se deixou encantar pela beleza simples da esposa do senador, acostumado a conquistas fáceis. Contrastando com as artificiosas personalidades à sua volta, Lívia era a antítese de todas as falsas concepções de afetividade da maioria das mulheres romanas que se encontravam ao redor do governador. Com exceção de Cláudia, sua esposa, mulher digna dos mais elevados conceitos da tradição romana, mas amadurecida pelos anos, todas as demais eram almas entregues ao turbilhão das aventuras, sem ideais mais nobres do que o de aproveitar as sensações e gastar as horas na procura de prazeres fáceis, mesmo que desrespeitando os sagrados laços matrimoniais. A conduta serena e naturalmente digna de Lívia, envolvida com a preocupação com os dois filhinhos, representava um quadro que perturbava a sensibilidade grosseira de Pilatos, infundindo-lhe ânsias, despertando-lhe desejos, construindo sonhos de conquistas ilícitas, como se a mulher almejada já lhe estivesse garantida pelo poderoso argumento de ser a pretendida pelo governador da Palestina, como, aliás, ele estava tão habituado a fazer. No entanto, Lívia era diferente de tudo o que conhecera. Na verdade, em seu íntimo, Pilatos, o mesmo Oraibe dos séculos do pretérito, reencontrava Lívia, a mesma Tamires do passado e se deixava levar novamente pelas mesmas tendências inferiores. Seu espírito, sem compreender o porquê, revivia a excitação emocional de uma afetividade não correspondida que lhe surgia como um novo desafio e que, agora, tudo mereceria para ser realizado. Não lhe importava sequer a presença de seu esposo, ao qual ela se ligava pelos laços mais sagrados do verdadeiro afeto, nem modificavam seus ímpetos conquistadores a existência dos filhinhos do casal. Desejava, a todo custo, impor-se à mulher cobiçada e aproveitaria as oportunidades para conseguir fazê-lo. Estando a família hospedada na residência do tio de Públio, o pretor Sálvio, com o pretexto de manter conversação com os recém-chegados da metrópole romana, todas as noites o governador se dirigia àquele local, numa conduta pouco comum, mas que era interpretada pelos varões da família Lentulus como um gesto de cortesia e consideração. No entanto, aquilo que ao espírito vaidoso dos homens era visto como enaltecimento, na alma feminina era interpretado pelo seu sentido verdadeiro, a saber,
desejo de aproximação ilícita, empolgação emotiva, sentimento inconfessável. Lívia, espírito mais elevado do que seu esposo, facilmente observou os modos comprometedores daquele homem cujo desejo carnal não acompanhara o envelhecimento do corpo e o obrigava a um comportamento juvenil de entusiasmo e ansiedade. Vendo-se no centro do furacão emotivo de Pilatos, mais e mais Lívia se recolhia a uma posição secundária, evitando sempre permanecer muito tempo na companhia dos homens, usando como escusa a necessidade de cuidados da filhinha Flávia. Assim como Lívia percebera as intenções do governador, outra mulher, essa bem acostumada às candências da paixão desregrada, também notara a excitação daquele governador e, o que era pior, que tal empolgação não era dirigida a ela e sim à recém-chegada. Tratava-se de Fúlvia, a alma rude e mesquinha que se permitia a devassidão nas câmaras íntimas do governador, desprezando o respeito que devia à sua própria irmã, esposa de Pilatos. Notando os zelos deste para com os recém-chegados e conhecendo a personalidade de seu amante, acostumado às conquistas rápidas e empolgado pela beleza da visitante, não foi difícil que Fúlvia visse em Lívia a adversária perigosa, a mulher competidora com quem deveria bater-se no desafio de manter a influência sobre o governador romano. Pensava Fúlvia que todas as mulheres eram como ela, acostumada a ver o mundo pela sua ótica depravada e oportunista. E a simples ameaça ao seu posto lhe causava fúria silenciosa e ordenava adotar as necessárias medidas para atirar água fria na fervura daquele homem fraco. Estes fenômenos da emoção ocorriam no interior das criaturas, sem que nenhuma palavra que as denunciasse fosse proferida ou rompesse a aparência de correção na conduta de todas. Nas reuniões noturnas dessa primeira semana após a chegada a Jerusalém, encontraremos Públio e Pilatos em colóquio natural, na residência do tio, Sálvio, pois então, nobre senador, observando mais detidamente toda a documentação oficial que César me remeteu por seu intermédio, percebe o peso de atribuições vastas que foram conferidas aos seus ombros e que apontam, naturalmente, para uma consideração especial do trono e um enaltecimento da capacidade do romano que dela foi digno, falou Pilatos adocicado. Nosso imperador é homem generoso e necessitado de controlar um vasto domínio. Para isso conta apenas com homens que lhe possam ser olhos e ouvidos, recolhendo informações e levando-lhe os quadros que a ele pareçam importantes serem conhecidos. Não se trata de excessiva capacidade dos eleitos. Trata-se, apenas, de tarefa grande demais e de ferramentas limitadas para realizá-la, respondeu Públio, tentando retirar de si mesmo a atenção que Pilatos mencionara. Sim, é verdade que a obra é grande, vastos são os domínios. Todavia, Tibério já possui por aqui os que administram em seu nome e lhe prestam contas constantemente de tudo quanto seja importante para os atos de governo central, falou o governador, tocando em um assunto delicado para todos. Se enviou romano tão importante e com tão amplos poderes, é porque está pretendendo saber mais do que lhe tem sido informado, num gesto que se aproxima da desconfiança ou do julgamento a priorístico de inidoneidade. Não penso assim, Pilatos. O imperador tem em alto grau de consideração a todos os que mantém nos cargos administrativos em seu nome, eis que se não fossem dignos de confiança já os teria substituído. Ocorre que, como falei, muito amplos são os domínios e se um procurador como você é responsável por um trecho limitado do império e sobre ele precisa manter uma rede de soldados e informantes que o possibilitem exercer o domínio e conhecer os principais fatos, imagine a Tibério, como deve ser difícil administrar à distância, sem maiores informações que os relatórios parciais que lhe chegam de todos os governantes. Sim, isso é verdade, falou Pilatos algo mais sereno para não denunciar aos olhos de todos os seus receios mais íntimos. E por falarmos em preocupações imperiais, pelo conteúdo dos documentos, observo que nosso imperador colocou à sua disposição uma centúria para que a comandasse pessoalmente, sem minha interferência direta. Tal comentário de Pilatos era uma referência ao teor dos papéis oficiais que lhe haviam chegado às mãos, mas que, no fundo,
representavam um desprestígio à sua autoridade, acostumada a ser a última instância nas questões que lhe eram afetas. Agora, com a chegada de Públio, vira-se apequenado pela coexistência com alguém que, se não tinha a função de exercer o governo da Palestina, tinha, no fundo, a tarefa de avaliá-lo, de fiscalizá-lo, de investigá-lo com amplos poderes. Vendo que o governador tocara no tema delicado e, acostumado às manobras políticas no seio do Senado, Públio imediatamente avaliou os temores daquele homem e, para dissuadi-lo de qualquer ideia de antagonismo que poderia dificultar ainda mais a sua tarefa política junto ao governo da Judéia, respondeu-lhe: sim, nobre governador. Foi desejo de César investir-me do privilégio de possuir uma força militar ao meu comando, privilégio este que não pretendo utilizar, a menos que seja imperioso fazê-lo, já que me sinto devidamente protegido pela sua hábil capacidade de manter a ordem nestas paragens. Dispensando o comando de soldados naquele momento, Públio sinalizava a Pilatos um gesto amistoso de confiança e aparente submissão, que era muito do agrado do governador e permitiria que o mesmo se sentisse mais seguro diante da velada ameaça que o senador representava aos seus interesses imediatos e inconfessáveis. Agradeço a confiança depositada em minha capacidade de lhes garantir a segurança e a proteção e esteja seguro de que sua estada na Palestina será uma agradável e serena experiência, no que depender de meus cuidados. A palestra seguia por assuntos de outras naturezas, sem que Públio ou Lívia pudessem atinar para as falsidades que haviam se tornado naturais nos espíritos dessas personagens afeitas ao comportamento inadequado ao objetivo de suas paixões mais baixas e torpes. Notando que suas investidas em casa do pretor Sálvio eram cordialmente rechaçadas pela mulher do senador, que se ausentava constantemente de sua presença, Pilatos organizou-lhes uma recepção em sua própria casa, na qual iria estar em condições de impressioná-los com o faustoso cerimonial romano e com o que havia de melhor naquelas paragens, imaginando que tal convite lhes seria agradável pelas emoções que lhes produziriam ao reviver as tradições da Roma dos brilhos e caprichos. Não imaginava Pilatos que os lentulus não se filiavam à extravagante corrente dos romanos desejosos de gozos e volúpias infindáveis, marca dos tempos modernos da capital poderosa que rompia com as tradições patrícias de frugalidade e simplicidade diante da vida. Nesse encontro formal e cerimonioso, tinha certeza de poder contar com a presença de Lívia que, por cumprimento do dever de acompanhar o poderoso marido, não poderia deixar de comparecer e de ficar sob a sua influência pessoal. E para a recepção não seria cortês deixar de lado a figura dos anfitriões Sálvio e Fúlvia que, igualmente, foram convidados para participarem. Pilatos esmerou-se no ato de impressionar, pois, sem medir gastos e nem fazer uso do bom senso, produziu um ritual envolvente, onde não faltaram vinho, pratos exóticos que se sucediam nas mãos de servos sem conta, dançarinas, cantores, mas que tivera o efeito, apenas, de confirmar no espírito de Lívia e Fúlvia os temores e a desconfiança anteriores. A primeira, com mais cuidado se mantinha distante das conversações, entretida em amparar a filhinha Flávia, que fizera questão de levar consigo para aquele ambiente, em que pesasse o seu estado de saúde fragilizado. Seria o seu escudo protetor, na postura digna daquela que deseja lembrar a todos a sua condição principal, como mãe desvelada e cuidadosa. A outra, Fúlvia, sentia-se picada em seu orgulho de mulher para a qual nunca o amante enaltecera sequer com um modesto brinde, que dizer, então, com uma festa daquelas. O espírito invejoso e ciumento de Fúlvia se mantinha armado para somar todas as contrariedades e, depois, cobrar-lhes o preço que acreditasse justo. Nesse ambiente, as conversas envolviam também o homem de confiança de Pilatos, o seu braço direito nas negociatas comerciais com as quais ia se enriquecendo, o lector Sulpício Tarquínios. E das conversações que se seguiam durante o repasto, ouviu Públio a menção de Sulpício à figura de Jesus, relatando os feitos do novo profeta que surgira entre os miseráveis, fazendo-o com esmerado requinte de detalhes,
inclusive mencionando os casos específicos em que romanos se aproximaram do taumaturgo e conseguiram obter curas impressionantes. Pilatos escutava sem nenhuma empolgação, acostumado que se achava, já há pelo menos 6 anos no exercício do governo da Judéia, com o misticismo daquele povo estranho e extremamente religioso. Lívia, Públio e Flávia escutavam igualmente a conversação, mas com outros ouvidos, guardavam as informações do lictor Sulpício como notícia importante e digna de nota. Públio porque, pela primeira vez escutava pessoalmente o relato sobre aquele homem cuja existência tanto interessava a Tibério por quem fora incumbido de averiguar sigilosamente sobre a verdade dos boatos que chegavam a Roma e a Capri que envolviam Jesus. Lívia, por possuir um espírito sensível, era passível de ser tocada por todos os exemplos de nobreza e elevação, já que seu espírito elevado se afinizava facilmente com as coisas belas e nobres, ao mesmo tempo em que pensava na saúde de sua filhinha. Flávia, a pequenina criança doente e sofredora, escutava na sua inocência a menção àquele homem santo e poderoso que curava os doentes e que era chamado de profeta pelo povo. Instigado por comentários de Pilatos que levavam o assunto adiante, Sulpício seguia descrevendo os fatos, afirmando que o referido homem especial estava vivendo nas proximidades do lago de Genezaré, ao norte, em pequena comunidade conhecida como Cafarnaum, na região da Galileia, sua terra natal. E para culminar sua narrativa, relatou o caso do centurião romano que apresentara a Jesus o filho enfermo e desfalecido, às portas da morte, e que fora revivido pelo simples toque das mãos do profeta, como que por um milagre, diante de todos os presentes. A palavra do homem de confiança de Pilatos era envolvente e temperada pela vivacidade daquele que presenciou muitos fatos e que fala do que, efetivamente, pôde constatar, principalmente por não ser um dos seguidores daquele profeta tão diferente dos outros. Se se tratasse de um testemunho comprometido pela simpatia do depoente pela causa em questão, tal relato seria tomado com cuidado por não representar, com isenção, a realidade dos fatos. Todavia, vinha da boca de um romano que continuava romano na sua essência, ainda que subalterno e sem projeção na sociedade patrícia e nobre, onde a estirpe representava cartão de visitas e prenúncio de respeito e confiabilidade. Ele havia visto e escutado Jesus junto à multidão dos sofredores de Cafarnaum e se impressionara com aquela majestosa simplicidade que, sem qualquer atavio, dominava os ouvintes que permaneciam em silêncio para escutá-lo. Assim, Públio começava a receber informes importantes para sua segunda missão, aquela não declarada, graças à qual iria confidenciar a Tibério sobre a existência real daquele homem lendário e que se encontrava entre as esperanças do imperador para obter a melhoria física e a cura para seus males crônicos. Naquela noite, pretendendo estabelecer moradia na província oriental, mais longe dos olhos do governador, atendendo às sugestões de Pilatos, Públio havia elegido a Galileia como local para sua fixação naquelas paragens, já que não pretendia permanecer hospedado na casa de seu tio e de sua perigosa mulher, cuja conduta coleante e frouxa já houvera sido também percebida por Públio. E em que pese ter optado por Nazaré, acatando sugestões de Pilatos que, com isso, pretendia manter o senador e sua esposa em região na qual também tinha residência particular. No íntimo do senador surgia a ideia de transferir-se para as proximidades do profeta, já que tinha uma missão do imperador a cumprir. Quanto mais rápido o fizesse, mais rapidamente se desincumbiria da tarefa e poderia atender aos anseios de César. Naquele dia, depois do jantar, os fatos desencadeariam efeitos que acabariam por levá-lo, efetivamente, a escolher Cafarnaum como refúgio distante. Assim é que, depois do repasto farto e cansativo, os convidados foram aos jardins da residência senhorial desfrutar a noite fresca, seguindo aos pares como mandava a tradição, ficando Públio com Cláudia, a anfitriã, Pilatos com Lívia e Sulpício acompanhando Fúlvia, cujo marido se apartara do grupo atendendo a seus desejos estéticos junto a obras artísticas que ornamentavam a residência do governador. Cláudia se mantinha na posição de mulher nobre e agradável, cumpridora de seus deveres sociais e familiares,
na antítese do marido que esposara. Pilatos, contudo, não se punha no lugar que lhe cabia, aproveitando-se das circunstâncias favoráveis, como ele houvera previsto, para iniciar o cortejamento da mulher alheia, tentando ser envolvente e sutil nas suas indiretas, que chegavam ao coração nobre de Lívia como petardos dolorosos e difíceis de suportar, como lhe impunha a condição de convidada. Valendo-se do natural distanciamento entre os pares na lenta caminhada pelo vasto local, Pilatos declarou-se a Lívia e escutou dela natural recusa que não era costumeira aos seus ouvidos. No íntimo de suas almas, reviviam as experiências antigas e pregressas já relatadas no capítulo anterior e, para a infelicidade de Lívia, que se via ferida pelas palavras insinuantes, o espírito de Pilatos continuava a ser quase o mesmo arrogante e conquistador do pretérito. Sem tirar os olhos de ambos, Fúlvia acompanhava o caminho do casal procurando manter-se atenta a todas as cenas, ainda que não lhe fosse possível captar os pormenores do colóquio pelas vias auditivas. Sulpício, ao seu lado, sentia-se orgulhoso por acompanhar bela mulher cuja vida dissoluta conhecia detalhadamente e, por isso mesmo, almejava a oportunidade de, ele também, receber-lhe os favores carnais que imaginava fáceis e envolventes. Já lhe havia proposto de forma direta a possibilidade de servir-lhe com zelo e afeto sincero em troca de uma oportunidade em sua intimidade, mas Fúlvia recusara, não por lhe ser indiferente a proposta de aventuras sexuais, mas porque, na sua concepção romana, Sulpício era um empregado de Pilatos e, entre deitar-se com ele e com o seu patrão, para a sua condição de mulher seria mais importante entregar-se ao mais poderoso ao invés de aventurar-se com o subalterno. Pudores em meio da depravação, típicos do ser humano em crescimento a partir da ignorância. Fúlvia, no entanto, observara o desejo de Pilatos nos gestos, nos olhares, na maneira encantadora com que ele se dirigia a Lívia e na situação inesperada que os envolvera durante a qual tomara entre as suas a mão da esposa do senador porquanto, diante de tão pesados dardos energéticos de Pilatos, Lívia fora presa de um abatimento e desfalecera momentaneamente, tendo sido impedida de cair por vetusto tronco de árvore ali existente onde se apoiara e pelas mãos do governador que, temendo a queda da delicada mulher desejada, como se disse, segurara-lhe pelas mãos, num gesto que, à distância, poderia ser interpretado como um enamoramento, mas que, em realidade, mais não era do que uma imposição do estado fragilizado de Lívia. Tão logo se sentiu invadida pelo toque físico do adversário astuto, Lívia recobrou-se e, aproveitando-se da chegada de Públio e Cláudia, retomou a conversação com o esposo e anfitriã, ignorando as investidas de Pilatos e deixando-o sem qualquer outra palavra durante o restante da noite. Tal fragilidade física de Lívia soara ao espírito conquistador de Pilatos como preâmbulo de uma capitulação, pois fora por ele interpretada como um sentimento correspondido em luta contra sua condição de esposa e mãe, nos conflitos entre os desejos ocultos e as virtudes naturais de sua alma feminina. Para Pilatos, Lívia dava mostras de, ainda que lhe recusasse o assédio com palavras claras, era atraída pela reação orgânica que indicava a emoção que a levara ao desequilíbrio físico. Isso era estímulo para a continuidade de suas empreitadas indignas, acostumado que estava ao estratagema usado com outras, que sempre iniciavam o relacionamento recusando formalmente os seus convites para, logo depois das primeiras investidas, entregarem-se ao desvario completo em sua companhia. Fúlvia via tudo de longe e, com os olhos voltados para o centro dos acontecimentos, levou Sulpício, igualmente, a observar os fatos acima narrados. Vendo a cena com os olhos da maldade e da depravação que lhe corrompiam o espírito, e sabendo da maneira sedutora com que Pilatos se conduzia com as mulheres, imaginou que Lívia estaria sendo cooptada pela sua teia pegajosa, tornando-se a nova conquista do governador. Dirigindo-se a Fúlvia, ironizou-a, dizendo: "Pois eu não sabia que você já tinha caído em desgraça junto ao governador, trocada, assim, tão depressa por outra mais nova nestas terras. E eu que venho me oferecendo como fiel e dedicado servidor de seu afeto, só tenho recebido sua repulsa."
Falava, astuto, para produzir o efeito de ferir o coração decepcionado de Fúlvia, ao mesmo tempo em que desejava apresentar-se-lhe como um homem que lhe valorizava a companhia enquanto Pilatos desdenhava dela e a trocava descaradamente por outra. Ferida, Fúlvia se deixou enredar pelas teias inferiores onde seu espírito chafurdava naturalmente, prometendo-se ao lictor se lhe ajudasse a afastar Públio e Lívia de Pilatos ao mesmo tempo em que, no momento oportuno, semearia no espírito do senador a venenosa desconfiança com relação à esposa fiel e devotada, dupla maneira de vingar-se daquela que parecia ser a pudica matrona romana, mas que, aos seus olhos, valia-se de sua condição socialmente